Salve, salve, galerinha da internet. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como criar bons personagens. O vídeo de hoje é sobre criação de personagens. Eu vou falar pra vocês as 3 coisas mais importantes que você precisa ter no seu raciocínio na hora que você vai criar um personagem novo. Então vamos para a primeira delas, que é as referências. Tudo na vida é um remix e tudo vem de algum lugar. Nada é criado do zero, assim. Por incrível que pareça, nada é criado do zero. Tudo é um remix. Então, a gente primeiro precisa pensar o que é esse personagem que a gente quer fazer. Pro personagem que eu vou criar hoje com vocês, eu decidi fazer ele um rato que é tipo um viajante do tempo e espaço, assim, meio steampunk. Agora que a gente tem as nossas referências, a gente tem que pensar em quais vão ser as formas que vão construir esse personagem, que vão dar uma boa leitura pra ele. E quando eu digo formas, eu tô falando dessas aqui: do círculo, o quadrado e o triângulo. A gente tem basicamente tudo na vida formado por essas 3 formas e as variantes delas, seja o oval, ou o retângulo, ou os triângulos de outros jeitos, que eu não fui muito bem na aula de geometria, então não vou lembrar do nome de nenhum, mas enfim, tem triângulos diversos. Enfim, gente, essas 3 aqui são as mais importantes, porque é o que a gente vai usar para construir os esqueletos, as formas dos nossos personagens. Então, o que cada dessas formas diz sobre o personagem? O quadrado representa um personagem firme, um personagem forte, assim, fiel, sólido, né? Se você imagina o que é formado por um quadrado, assim, castelos são muito quadrados, casas, prédios, isso passa uma sensação de firmeza. Agora, o triângulo, ele passa uma sensação de algo agressivo. Então, geralmente você vê vilões que usam muito design de triângulos. A gente tende a usar o triângulo como uma forma ou agressiva ou para representar a velocidade, algo que é ágil, assim. E o círculo, na maioria das vezes, ele vai estar associado a coisas fofinhas, coisas aconchegantes, coisas que a gente pode se identificar, sabe, assim, coisas legais. Então, a gente tem que pensar quais dessas 3 formas vai ser a mais predominante no nosso design final do personagem. E aí, a gente tem o terceiro conceito, que é a silhueta do nosso personagem. Então, como que essas formas vão se unir para criar uma silhueta interessante? Quando eu digo silhueta, eu tô falando o seguinte: se a gente apaga um personagem, pinta ele inteiro de preto, tipo o Mickey, por exemplo, você sabe que é o Mickey, você não precisa ver os detalhes dele para dizer que esse aqui é o Mickey. Por exemplo, o Rick do Rick and Morty, ou também o Bob Esponja, o Dexter do Laboratório de Dexter, entre outras 1000 referências. Esses todos, você sabe que são eles, porque a silhueta deles é muito boa. E por que a silhueta é boa? Porque eles são formados pelas 3 formas principais e eles têm uma forma predominante muito forte, o que ajuda a construir essa clareza no design e essa facilidade depois da gente poder entender quem são eles. Essas são as 3 coisas que você precisa ter na hora de criar um personagem. Então, só recapitulando. Agora, sem muita preciosidade no traço, a gente tem que soltar mesmo e tem que fazer qualquer coisa. Eu quero fazer algumas variações de silhuetas e formas que vão passar o que esse personagem é. Então, a dica que eu dou pra você começar a trabalhar começa trabalhando totalmente preto, faz só sombras. Então, aqui a gente vai pegar, eu vou primeiro fazer um com a cabeça triangular. Fazer um rato com a cabeça triangular. A orelha dele vai ser um triângulo aqui. Aqui ele teria outra orelha de trás, né? Que a gente não ia ver o triângulo. Aí o corpo dele poderia ser um círculo. Depois a gente pode ter os membros. Eu recomendo que você faça eles com tipo stickman. Só que eu gosto sempre de colocar essas bolinhas aqui nas juntas, que é pra gente saber exatamente aonde que dobra. Porque é importante a gente entender como que o nosso personagem se encaixa. Não adianta só a gente fazer um boneco que, por exemplo, você faz ele numa pose assim, mas aí você vai ver, tipo, esse braço não tá preso em nada no corpo, sabe? Você tem que fazer sentido a sua coisa, porque isso passa pra pessoa que tá vendo o seu desenho. Então aqui a gente vai começar com um simples, sei lá, colocar uma capa nele aqui triangular,
para representar, para trazer mais os triângulos, já que eu quero que isso seja a forma predominante. Aí aqui a perna dele vai ser praticamente 2 retângulos. A gente pode também tentar colocar os triângulos aqui de volta na base da perna dele. Talvez pode ser uma bota. Eu não gosto muito de pensar nesses detalhes ainda, tá? Eu acho que é mais legal a gente só não ficar pensando, isso vai ser uma bota, tal. Foca nas formas e na silhueta pra gente ter um personagem interessante. E outra coisa que eu recomendo é que essa pose inicial que a gente vai criar do personagem, não faz ela muito complexa, não faz ele numa mega pose de ação, assim, sabe, em perspectiva. Faz ele numa pose básica, assim, tipo, no ângulo de 3/4, que seria tipo esse, assim, com a mão pra baixo, ou pode até ser numa pose T, sabe, com o braço esticado, pra gente poder entender quem é esse personagem. Aí aqui, eu acho legal a gente adicionar uns círculos pro ombro dele, pra gente trazer um pouquinho de estrutura nele. Aí eu vou colocar aqui o braço, aqui a mão, aqui vou fazer a mesma coisa. E ó, ele ficou com o braço comprido, mas isso aqui não é real, né? A graça da gente criar um personagem é que ele pode ser maluco, entendeu? E às vezes vai ser muito mais legal a gente desenvolver algo assim do que alguma coisa que é realmente anatomicamente correta. Mas enfim, ó, eu coloquei os triângulos aqui de novo, a gente pode arredondar para fazer as mãos. E aí, vamos ver aqui. Eu acho que seria legal ele ter algum tipo de equipamento nas costas, tipo uma parada assim que fosse tipo desse energia pra ele, que é tipo é isso que ele usa pra fazer os saltos no tempo, sabe? Então assim, o que eu recomendo é até você inclusive trocar a caneta agora, depois que a gente já montou. Pega uma canetinha e vamos pintar essa silhueta aqui. Vamos ver se ela funciona. E não se preocupem, porque isso aqui ainda vai mudar muito. A gente vai fazer detalhe, a gente vai arredondar, não vai ficar essa coisa estranha que tá agora. Isso aqui é só pra gente entender se a nossa silhueta que a gente desenvolveu tá bacana, se o personagem tá funcionando, se ele é legível, se as formas dele são realmente interessantes a ponto da gente olhar pra ele e se interessar pelo personagem. Porque a gente não quer, né? Tipo, o homem palito é a coisa mais sem graça do mundo. Quando a gente desenha um boneco palito, é muito sem graça. Por quê? Porque é muito sem graça, entendeu? Ele não tem nenhuma forma predominante, não tem nenhum contraste de forma, sabe? É uma coisa muito sem graça, assim, sabe? Tipo, é que nem café aguado, sabe? Um negócio meio blue, assim. Enfim, gente. Ó, a gente tem uma forma aqui, tá interessante. Eu imagino que o quê? A gente poderia... Agora a gente pode brincar um pouco com essa forma. A gente pode adicionar, por exemplo, umas garras, assim. Eu acho que, ó... Reparem como a gente fez essas formas predominantes com um triângulo. Eu não sei, ele tá com uma cara de vilão. Antes eu achei que ele ia ser um ratinho mais fofinho, viajante do tempo, herói. Mas agora eu já tô achando que ele tá com uma carinha de vilão, né? Tipo, você vê que essas formas triangulares, elas estão, tipo, tendendo mais pra uma coisa maligna, assim, né? Mas enfim, eu acho que agora é importante a gente pegar isso aqui e evoluir ele. Tem essas 3 silhuetas agora. Eu acho que a gente tem... Deixa eu marcar aqui. A número 1, a número 2 e a número 3. Olhando assim, olhando aqui pra minha câmera pra ver a tela de longe, isso é sempre uma coisa legal também. Vai ficar essa dica pra vocês analisarem as silhuetas que vocês construíram pra ver se ela tá legal ou não. Você pega o seu desenho, coloca ele de longe, olha ele de longe, porque... assim você vai conseguir ver melhor a silhueta e vai ver, tipo, essa daqui tá se destacando mais que aquela, essa daqui é mais interessante do que aquela outra. Então, olhando aqui pela minha telinha da câmera que eu tenho aqui em cima, eu realmente acho que essa daqui é a que a gente mais acertou. Então agora a gente vai pegar essa silhueta e vai transformar ela no nosso personagem. Vou pegar outra folha aqui. Beleza, temos outra folha aqui, uma folhinha nova.
Eu vou deixar a silhueta, vou deixar ela aqui do ladinho para eu poder ficar consultando ela. Então vamos lá, aqui no meio do papel, agora eu vou desenhar a parada do zero, né? Eu vou meio que montar de novo o mesmo rato que eu tinha montado. Beleza, galerinha, temos aqui a nossa silhueta retrabalhada. Vocês podem ver que eu já comecei a dar uma certa detalhada, assim, onde eu sei que eu vou querer colocar alguns detalhes a mais. Mas o importante agora é a gente pensar nos detalhes. Agora, finalmente, a gente tem uma boa estrutura. É sempre assim, galera. Não parta para os detalhes se você ainda não fez uma estrutura decente. É que num prédio, você não vai começar a fazer a janela se você não tem fundação, entendeu? A gente tem que ter primeiro isso aqui para poder partir para os detalhes. Então agora, a gente pode pensar, por exemplo, ele usa uma máscara, ele usa o quê? Tipo, que roupas ele usa? Ele tem esse braço mecânico, como ele é exatamente, sabe? E a gente pode começar a apagar também aqui, tipo, as partes onde tá se sobrepondo, sabe? Tipo, para deixar o sketch um pouquinho mais limpo. Vocês podem ver também que eu já adicionei tipo um efeito aqui de fumaça na mão dele, porque eu acho que vai dar um ar interessante e mágico assim pra coisa, sabe? Pode ser ele usando esse líquido que fica atrás dele pra fazer a viagem temporal, não sei, enfim. Todo personagem conta uma história, né? Isso que é legal, tipo, a gente vai criando o personagem e a gente vai começando a entender, tipo, essa é a história do meu boneco, sabe? Tipo... Beleza, galerinha, temos aqui o nosso personagem já todo detalhadinho com as roupas. Eu decidi colocar uma saia nele, coloquei tipo uma camiseta assim e coloquei essas botas aqui nele, que a gente ainda vai dar uma detalhada extra nele, né? Mas, por enquanto é bom a gente manter assim mais simplão. E aqui pra gente poder comparar a silhueta que a gente escolheu do nosso processo de desenvolvimento de silhuetas e o resultado final que saiu a partir dessa silhueta. Ó, você repara que ele tem essa linha aqui, ó. Ele segue isso e os pés seguem isso. A linha oposta, sabe? O desenho tá indo todo assim. O que é muito interessante é a gente ver que o desenho tá fazendo isso aqui e a forma principal que a gente começou a trabalhar foi um triângulo. Então, querendo ou não, por mais que a gente adicionou todas essas outras formas depois, o desenho ainda passa a sensação triangular. Mas agora, galera, a gente vai passar limpo isso aqui e eu vou passar com uma canetinha preta. Eu vou usar a minha caneta favorita de todas, que é uma Color Brush. Eu uso essa daqui da Pentel, é uma caneta incrível. Ela é uma brush pen, pra quem não sabe, que ela tem essa ponta de pincel. Vou trazer aqui na câmera pra vocês. Pera, deixa eu mostrar aqui. Ela é um pincel, gente, tipo, totalmente. São várias cerdas, não é uma parada de feltro. E esse tubo todo aqui dela, isso tudo aqui é tinta. Você vai virando ela assim, ela vai cair na tinta e você vai fazendo os traços com o pincel, o que te possibilita um traço com muito mais personalidade. Mas enfim, agora a gente vai passar limpo e eu vejo vocês daqui a pouquinho. Bom, galerinha, esse aqui é o nosso personagem passado a limpo, maravilhoso. Eu acho que assim, tem coisas que eu trabalharia nele um pouco mais, claro, mas essa daqui é a nossa primeira versão. Eu acho que a gente conseguiu já criar um design de um personagem muito sólido, algo muito característico assim. E só de olhar pro personagem, você já consegue pegar um pouquinho da história dele, sem mesmo eu te contar nada, sabe? Que isso é uma coisa muito importante na hora da gente criar os nossos personagens. Mas se a gente realmente quisesse levar esse personagem mais pra frente,
próximo passo aqui seria a gente fazer um turnaround dele, que é quando a gente desenha ele de frente, em 3/4, de lado e de costas. É como se você desse uma voltinha no seu personagem, e geralmente a gente faz isso numa pose T, que é a pose com o braço esticado, né, e a perna esticada para baixo, ou a gente faz isso com o braço para baixo, numa pose bem tradicionalzinha de homem palito, assim, sabe? Mas aí isso é muito importante pra gente entender como que esse nosso personagem ele funciona no espaço tridimensional. Mas enfim, gente, isso daqui é o vídeo básico para você começar a construir seus personagens, para você começar a fazer um design muito mais interessante, que tem sentido, que tem história. Então, se você seguir as 3 etapas que eu falei, você provavelmente vai chegar num resultado muito mais interessante do que você já tá chegando hoje. Mas é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham curtido esse primeiro vídeo /tutorial /demonstração que eu postei aqui no meu canal. Fiquem ligados que vai vir muito mais coisa. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês curtiram o personagem que eu fiz, se vocês fariam alguma coisa diferente. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Eu quero que a gente crie coisas juntos aqui. E também já comenta aí o que mais você quer ver aqui no canal, qual vai ser o próximo vídeo, qual assunto de artes você tem dificuldade para trabalhar e que você gostaria de melhorar. E é isso, galerinha, a gente se vê pela internet, tanto aqui no YouTube, quanto nas minhas outras redes sociais, que vão estar em algum lugar aqui da tela, ou os links todos na descrição. É só a gente se encontrar lá. E é nóis, gente, tamo juntas, até a próxima. Salve, galerinha, Bruno aqui de novo, só voltando porque eu esqueci de falar pra vocês se inscreverem no canal, vai ter muita coisa da hora. E é isso, gente, se quiserem tocar o sininho aí pra ficar sabendo quando sair, vou agradecer também, deixa aquele like bacana que ajuda demais, e tamo junto, galera.